Bom, então, continuando aqui, tá? O que eu fiz aqui no caso desse problema da ideia, tá? Isso aqui nem era um problema assim para estar sendo relatado, mas vamos lá. Eu vim aqui no menu arquivo, tá? E utilizei aqui essa opção, ó, invalidate caches e também reiniciar, tá? Selecionei aqui essa opção para que ele invalidasse e reiniciasse. Aqui tem um alerta, tá? O alerta que ele fala é que o histórico local ele vai ser totalmente apagado, tá? Então, mas a princípio foi resolvido o problema, tá? Vamos continuar aqui implementando para ver se realmente ocorreu, se realmente resolveu esse problema, tá? Bom, então vamos lá. Então já definimos aqui todos os atributos, né? Agora nós temos que fazer aqui algumas verificações, né? Por exemplo, aqui. No caso do spinner receita, tá? O que nós temos que verificar? Se esse spinner receita como é que nós vamos fazer aqui para verificar se esse spinner receita está vazio? Aqui no caso do getAdapter exempt, tá? Nós vamos fazer o que? Nós vamos gerar aqui uma exceção, tá? No caso dessa exceção, nós vamos definir aqui o seguinte texto, tá? Então vamos lá abrir o recurso de strings. E vamos criar aqui a string erro conta receita, tá? Então no caso aqui, nenhuma conta receita cadastrada. Então, para poder salvar, né, um lançamento conta receita, é necessário que tenha pelo menos uma conta receita cadastrada e pelo menos uma conta receita no caso selecionada, tá? Bom, então aqui nós vamos pegar a string erro conta receita, tá? Outra verificação que nós temos que fazer aqui é com relação ao valor. Na verdade, o que nós vamos fazer aqui, vamos aqui colocar a cláusula throws exception, tá? E aqui nós temos que aqui ele ainda não atualizou. Tá, na verdade é porque aqui ele já está dentro de um bloco try-catch, né? Então nós temos que fazer o seguinte. Criar aqui um outro bloco try-catch. Executar esse código dentro desse bloco try-catch, tá? E se por acaso ocorrer algum erro nessa conversão aqui do valor, nós vamos fazer o seguinte: edit text valor ponto set error. No caso lá, nós vamos pegar a string valor vamos observar aqui. Na verdade aqui ó, é mensagem em campo obrigatório, tá? Vamos alterar isso aqui. Pressionar aqui Shift F6 para aqui de mensagem valor inválido, tá? Então vamos colocar aqui o valor mensagem valor inválido, ok? E aqui também nós vamos gerar esta exceção, tá? No caso aqui
dessa exceção, vamos colocar aqui a mesma mensagem, tá? Ok. Então aqui nós temos que ter um componente toxt para emitir uma mensagem para o usuário, tá? No caso aqui é .getMessage toast.long. Opa. Temos que chamar aqui o método show. Ok. Bom, se passar por todos esses procedimentos aqui, então agora é necessário salvar os dados no banco de dados, tá? Então para isso nós vamos usar aqui uma async task.execute new Hannibal. E aqui nós vamos usar aqui o app database, get instance, get contacts. No caso aqui é o lançamento receita DAO, tá? Inclui registro, tá? Então nós vamos pegar aqui o lançamento conta receita.get lançamento receita. Ok? Aqui nós vamos buscar o ID do lançamento, tá? E já definir esse ID aqui. Ok. Bom, então aqui nós já temos o método salvar, o botão já está vinculado, né, o onClickListener. Ok, vamos executar aqui a aplicação então para realizar um teste. Vamos abrir aqui o logcat e o emulador. E aguardar aí a execução. Ok, aqui a aplicação está sendo aberta. Então vamos lá, lançamento de receita. Temos aí o lançamento de receita. Opa, só que aqui o nome está conta de despesa. Já vamos alterar este item, tá? Então aqui no Main Activity. Aqui no navegação, vamos alterar aqui para lançamento receita. Ok. Bom, então vamos clicar aqui no botão para adicionar. Na verdade, esse botão aí a gente ainda não implementou a chamada, né, no caso ali. Então vamos lá na classe lançamento receita lista fragment. Ok. Então aqui ó, no on novo lançamento, o que nós temos que fazer aqui? Nós temos que, no caso aqui eu vou apenas copiar, tá? Lançamento cadastra, lançamento receita cadastra fragments, tá? No caso desse fragment, nós precisamos
de um argumento, tá? Então, esse argumento aqui tem que ser passado. No caso, o argumento aqui é o mês, ano. E nós vamos ter que alterar aqui esse método para receber esse argumento. Então já... Opa! Aqui no caso é o put string. Então lá no receita lista fragments, vamos alterar aqui. E aqui nós temos que também alterar, no caso aqui, para textView período.get text.toString. Ok. Vamos alterar aqui o nome, a tag, né, desse fragment. Ok. Vamos executar aqui novamente. Que a gente possa aí fazer o teste. Ok. Vou selecionar aqui o lançamento de receita. Vamos clicar aqui no botão adicionar. Opa! E aqui ocorreu um erro, tá? Ele fala que não encontrou a view frame cadastra conta. Tá, aqui ó, é o seguinte. No caso do... aqui nós ainda não implementamos, no caso aqui, dessa tela, né? No caso do dispositivo ser um tablet, tá? Então o que nós temos que fazer? Nós temos que criar aqui uma intent, né? Aliás, nós temos que criar uma activity, tá? Então vamos lá. Vamos criar aqui essa activity. New activity. Uma activity aqui vazia mesmo. Aqui vai ser lançamento, receita, cadastra, activity, tá? Ok, finalizar. Vamos aguardar aí os procedimentos. Bom, então aqui, já vamos direto para o texto. Tá? Já vou definir aqui um frame layout. Vamos definir aqui o ID como frame cadastra lançamento. Ok. Aí no caso nós temos que migrar este código, né, que foi desenvolvido aqui para cá.
que nós vamos buscar. Na verdade aqui, bom, agora me falhou aqui a memória, tá? Vamos recorrer aqui ao que já foi implementado anteriormente. No caso é o get arguments mesmo, tá? Não, aqui é um fragment. No fragment é diferente da activity. Aqui é o get intent.get extra. É isso mesmo. Então get intent.get, no caso o string extra, e o nome lá é o mês ano, tá? Ok? Na verdade ali também o que estava errado é esse cara aqui, ó. Frame cadastra conta. Ok? Voltando aqui na Activity, vamos aproveitar e também já copiar aqui esse código. Ok. Bom, então aqui nós iremos habilitar, né, o Home Button, tá? E aqui, quando o usuário pressionar esse Home Button, nós iremos finalizar essa Activity, tá? E agora aqui, voltando na classe MainActivity, nós temos que criar aí a intent. Os parâmetros aqui será o lançamento. Lançamento receita cadastro activity.class, tá? E vamos chamar aqui o método start activity. Opa. Temos que definir aqui put extra, no caso aqui o mês ano. E o mês ano que foi passado aí como parâmetro, tá? Ok, então vamos testar aqui novamente. E aguardar aí a execução. Vamos abrir aqui o lançamento de receita. Ok, clicar aqui no botão adicionar. Opa, temos aí um outro erro. Não foi possível iniciar essa activity. Bom, aqui nós temos que criar um outro frame layout, tá? E alterar aqui esse ID, tá? Vamos fazer o teste novamente. Lançamento de receita. Adicionar. O mesmo erro.
ele fala que não está encontrando aqui esta view. É o frame cadastra conta. Vamos ver aqui. Essa aqui é a activity. É porque esse frame cadastra conta, ele está em outro layout, tá? Vamos aqui, ó, pressionando aqui Ctrl Z, tá, para voltar, que na verdade ali é frame cadastra lançamento, tá? Vamos executar novamente. Às vezes a gente perde um tempo assim por alguns erros que a gente não enxerga logo de cara. Bom, vamos testar aqui novamente. Agora sim. Na verdade aqui nós só abrimos o lançamento de receita. Vamos tentar incluir uma nova receita. Bom, a princípio não ocorreu erro. Agora sim ele já abriu aqui vamos aqui mudar a posição, né, a orientação, tá? Bom, então nós temos aqui nós temos aí o Date Picker, é onde o usuário vai selecionar a data. Aqui nós temos que, no caso aqui desse spinner, olha só, ele trouxe os 3 contas receitas, mas olha só o que está aparecendo aqui. Está aparecendo aqui o que é retornado lá no método toString, né? No caso aqui uma referência ao objeto. Nós vamos ter que sobrescrever esse método para aparecer aqui o código e a descrição dessa receita, tá? No caso aqui está ok. Então vamos lá. Lá no conta receita, aqui no bin, na verdade não vai ser no conta receita, tá? Vamos fazer isso direto aqui no conta mesmo. Vamos sobrescrever aqui esse método, tá? Nós vamos fazer o seguinte: se o ID for diferente de nulo, então nós vamos retornar aqui. Na verdade aqui não precisa dar aspa, é o código mais a descrição, tá? Caso contrário, ele vai retornar lá o toString lá da superclasse. Vamos fazer aí outro teste. Lembrando que é sempre interessante, tá, que você também faça o teste num aplicativo, aliás, num dispositivo real, tá, para que você analise também como é que ficou
o layout, tá? Que muitas vezes o layout que é apresentado aqui no emulador, ele não pode, às vezes ele fica um pouco diferente realmente de um dispositivo real, ok? O layout que eu falo, na verdade, é a aparência aqui dos componentes, tá? Agora sim, ó, nós temos aqui o código e a descrição das contas e receitas. Então, por exemplo, aqui eu vou selecionar o aluguel, colocar aqui um valor de 200. Aqui vamos selecionar o recebido e o histórico teste de lançamento. Vamos salvar. Aqui ele não mostrou nenhuma mensagem, tá? Vamos retornar aqui. Provavelmente ocorreu algum erro lá no momento em que os dados foram salvos, tá? Bom, então no próximo vídeo nós iremos analisar aí o código para resolver esse problema e continuar também com a implementação.